Evangelho, segunda-feira da 20ª semana do Tempo Comum, hoje memória de São Pio X, Papa. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo alguém aproximou-se de Jesus e disse: Mestre, o que devo fazer de bom para possuir a vida eterna? Jesus respondeu: Por que tu me perguntas sobre o que é bom? Um só é bom. Se tu queres entrar na vida, observa os mandamentos. O homem perguntou: Quais mandamentos? Jesus respondeu: Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e ama teu próximo como a ti mesmo. O jovem disse a Jesus: Tenho observado todas essas coisas. O que ainda me falta? Jesus respondeu: Se tu queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá o dinheiro aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Quando ouviu isso, o jovem foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Segunda-feira da 20ª semana do Tempo Comum, hoje memória de São Pio X, Papa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos dá a graça de continuarmos com a meditação do 19º capítulo do Evangelho de São Mateus, juntamente com a memória de São Pio X. O Evangelho de Mateus fala a respeito de alguém que se aproxima de Jesus e disse: Mestre, o que devo fazer para possuir a vida eterna? Já o Evangelho de Lucas, se não me engano, fala a respeito de um jovem. Bom, enfim, sendo ou não um jovem, acontece que alguém se aproxima do Senhor preocupado com a vida eterna. Bendito seja Deus por essa santa preocupação no coração desse homem em relação à vida eterna. Aqui já poderíamos começar a colocar uma primeira questão para a nossa vida. E nós nos preocupamos com a vida eterna ou admitimos a realidade da vida eterna como uma consequência que vai se dando por conta do próprio progresso do tempo? Preocupar-se com a vida eterna significa tomá-la em consideração no meu hoje e, em vista disso, orientar minha vida agora. Preocupar-se com a vida eterna significa querer tê-la para si, de uma maneira específica. A preocupação dele é de poder estar na eternidade com Deus. E isso é uma preocupação viva no nosso coração. Senhor, eu quero estar na eternidade contigo. Eu quero estar na eternidade ao seu lado. Eu quero estar na eternidade na sua companhia. Eu quero completar esse tempo e entrar definitivamente na eternidade para estar contigo. Isso significa dizer que o meu último dia na terra possa ser o primeiro no céu. Não, Jesus, eu quero fugir do purgatório, mas Jesus, eu quero te amar tanto aqui, que o meu coração possa completar os dias em que eu terei nesse tempo, chegando à perfeição do amor. E isso vai de encontro ao Evangelho de hoje. Se tu queres ser perfeito, Senhor, eu quero ser perfeito, mas perfeito aqui é sinônimo de santo. Ser perfeito significa ser todo dele. Ter Jesus, ter a Deus, ter o Evangelho como único tesouro da nossa vida. A gente não tem que cair na casuística do perfeito, mas ser perfeito, perfeito é uma coisa ruim. Quem quer ser perfeito, olha o perfeccionismo. Não é disso que está falando o Evangelho. Não vamos perder tempo com banalidades. O Senhor fala, se queres ser perfeito, e em seguida ensina o caminho da santidade. Então, a perfeição a qual Jesus faz referência significa uma vida de santidade. E é aquilo que a gente tem que focar.
não entre depois nos outros argumentos, porque esses argumentos vão fazer você desviar a atenção do chamado que o Senhor faz para ele. E por que o Senhor faz esse chamado para ele tão direto assim, tão forte? Por causa de uma realidade que a gente precisa estar atento. Alguém pode praticar tudo aquilo que o Senhor disse sem estar de fato decidido em querer ser santo. Ele observava tudo aquilo desde criança, ele mesmo responde. Observar desde criança significa que ele já tinha dedicado longos anos de sua vida à prática de cada um daqueles ensinamentos. Então ele tinha uma profunda experiência nas coisas de Deus, mas sentia que ainda lhe faltava algo. Sentia que, de certa forma, Deus ainda pedia o tudo. Significava que, mesmo praticando algumas coisas, ele ainda tinha muito para ser. Se entregar totalmente a Deus. Não é possível viver a santidade sem que a gente faça uma entrega total do nosso coração a Ele. As nossas preocupações, os nossos anseios, o nosso desejo. Mas depender de Deus é ainda mais profundo. Tanto que o Senhor diz, tudo aquilo que Deus lhe deu, em outras palavras, tudo aquilo que eu lhe dei, ou seja, tudo aquilo que tens, o que significa dizer que tudo que temos, eu já ia falar, lembrem-se da oração do ofertório da missa desse domingo. Esse domingo nós celebramos a Assunção no Brasil. Mas depois, quem tiver curiosidade, dá uma olhadinha na oração do ofertório da missa do 20º domingo do tempo comum, onde fala que o pão e o vinho que recebemos do Senhor, nós trazemos até o seu altar e lhe oferecemos. E ele, em troca, nos oferece a si mesmo. É lindíssima. Nós oferecemos o que dele recebemos, ou seja, o pão e o vinho, fruto do trabalho, fruto da terra e do trabalho humano. A terra, criada por Deus, nos foi entregue. O trabalho sustentado por graça de Deus, o homem pôde trabalhar e gerou o fruto. Então tudo que temos provém de Deus, tanto que quando nós fazemos a oração antes das refeições, agradecemos a Deus pelo alimento que temos, por aquilo que Ele nos entregou. E agora nós, diante do altar, entregamos isso para Ele. Entregamos o que Ele nos deu. E Ele, em ato de agradecimento ou em troca, o que Ele oferece para a gente? Ele mesmo. Rapaz, é muito desproporcional, é muito grande a oferta que Deus faz por nós. Nós oferecemos o pão e o vinho e Ele se oferece por nós. E Ele oferece a si próprio, na Eucaristia. Muitos foram os autores de espiritualidade. Me recordo de um texto do padre Garrigou Lagrange, que fala a respeito da entrega de Cristo no mistério eucarístico, que é belíssimo, é lindíssimo. Sobretudo para aqueles que estão se preparando para a vida sacerdotal, lê São Columba Marmion, Garrigou Lagrange, que falam a respeito do mistério da Eucaristia, nos ajuda a compreender de maneira intensa o significado da celebração eucarística. Eis aqui o nosso Senhor, que diz para aquele jovem hoje, tudo que você de mim recebeu, você vende e entrega aos pobres, e terás um tesouro no céu. Ou seja, tudo aquilo que você de mim recebeu, ofereça. Não retenha nada para si, oferece tudo, faz da sua vida uma oferta de amor pelos próximos. Tudo que você recebeu de mim, reconhece em gratidão e faz isso um dom, um tesouro. Depois vem e segue-me. E o próximo passo é abraçar a sorte do Senhor. O próximo passo é se unir a Ele de maneira estreita na sua entrega de amor pela salvação das almas. Esse, às vezes, é o passo que falta, aquele mais exigente. Quando olhamos o testemunho de São Francisco de Assis, vemos e nos impressionamos um pouco
com o fato de que ele entregou tudo, né? A gente lembra de Francisco que tirou as roupas e botou diante da igreja, na frente do seu pai, e disse: tudo que recebi lhe restituo e quero ser só do Senhor. É quase um ato excêntrico, né? Mas ali São Francisco estava cumprindo a primeira parte daquilo que Jesus disse: tudo que recebestes, em gratidão e amor, ofereça, entregue. E ele fez isso. E depois o restante da sua inteira vida foi cumprir a segunda parte, a mais exigente, para a qual, repito mais uma vez, pela milionésima vez, todo ano ele fazia 200 dias de penitência e estreita oração para cumprir a segunda parte. Terás um tesouro no céu, depois vem e segue-me. 200 dias de recolhimento e oração, a vida inteira para cumprir essa segunda parte. Essa segunda parte é a mais exigente das duas. Não que a primeira seja menos exigente do que a segunda, mas é que a exigência da primeira supõe um tempo de acontecimento para que ela se consume. Você pega tudo que você tem, você vende e entrega para os pobres e você não tem mais nada. Se entregou, está entregue, não tem mais nada. Então o tempo de consolidação dela aconteceu, chegou. Entregou, não tem mais nada. Agora, a segunda parte, o vem e segue-me, é ali que se passa o grande desafio. Para essa segunda parte, ele se desanimou. Aí a gente fala, mas o texto fala a respeito dele ser muito rico e dele não ter, por isso, deixado as coisas. Então, Padre Fábio, não foi a segunda parte, foi a primeira parte que já foi difícil para ele. Se ele tivesse amado ao ponto de seguir Jesus, ele teria encontrado forças para vender tudo e entregar. A entrega supõe o desejo de seguir. Os discípulos imediatamente deixaram tudo e seguiram Jesus. Porque decidiram seguir Jesus, deixaram tudo. Então a decisão de seguir, ou seja, a decisão de abraçar o vem e segue-me, teve como consequência deixar tudo. Aí a gente fala, bom, ele não deixou tudo, ele não conseguiu deixar tudo. Por que ele não conseguiu deixar tudo? Porque o texto de Mateus não é banal. Ele só escreve com essa outra lógica, que não é normalmente a lógica imediata de quem lê. Ele não conseguiu deixar tudo porque ele não conseguiu decidir por seguir Jesus. Se ele tivesse tomado a decisão de seguir Jesus, eu te asseguro, como os discípulos deixaram tudo, ele também teria deixado. Não é que se deixa tudo para depois ver se vai seguir. Quando você decide seguir, vem também a coragem para deixar tudo. Então ele estava disposto a ser bom. Ele estava disposto a cumprir o que Deus tinha pedido, mas não estava disposto ainda a fazer da sua vida uma entrega total. Como é bonito perceber que ele percebeu de maneira clara que o Senhor esperava por essa escolha dele, por essa decisão por segui-lo. Mas o Senhor não lhe constrangeu. Ele chegou ao ponto de ouvir dos lábios do próprio Senhor Jesus. Mais claro e evidente do que isso não dá, né? Pois é. Mas ainda assim, ali ele foi resistente e voltou atrás. Meus irmãos e minhas irmãs, nós com muita facilidade podemos querer estar perto de Deus, mas ainda assim querer não segui-lo. Um dos maiores constrangimentos que a gente vive nas comunidades paroquiais e que às vezes a gente escuta é isso, mas são tantos que estão perto do Senhor,
São tantos que estão junto do Senhor, mas não seguem, porque vemos que o comportamento deles em nada corresponde ao comportamento de Jesus. Pois é, essa é uma verdade possível. Assim como a parábola do jovem rico, se queremos dar um nome que é atribuído em outro evangelho, ao texto que Mateus nos conta hoje, é possível sim que muitas pessoas queiram estar próximas de Jesus, próximas de Deus, se comovem e se movem com o jeito de ser bondoso e misericordioso do Senhor, mas resistem na hora de segui-lo, na hora de escolher para si ser como Ele, fazer como o Senhor, viver como o Senhor viveu, na hora de escolher isso para si. Oh, meu irmão e minha irmã, peçamos a graça do Espírito Santo para que isso se dê na nossa vida, para que a gente escolha Ele. Olha que hoje nós temos o testemunho desse grande santo, o Papa Pio X. Leio para vocês rapidamente a biografia dele para entendermos um pouquinho mais a vida desse santo homem. Ele nasceu no dia 4 de agosto de 1903. Se chamava... Perdão. Me enganei. Ele foi Papa do dia 4 de agosto de 1903 até o dia 20 de agosto de 1914. O seu nome de batismo era José Sarro, com 2 R's, Sarro. E a gente vai entender um porquê essa ênfase sobre o seu sobrenome. Nasceu na cidade de Riese, no norte da Itália, em junho do ano de 1835. Ele foi aluno do seminário de Pádua. Teve uma passagem muito interessante, como isso é importante a gente ouvir mais uma vez, né? Ele vai para o seminário, a família dele era uma família de camponeses, muito humilde. Seus pais batalharam, porque naquela época tinha o dote para ir para o seminário. Ele foi, era um aluno exemplar, honrava o suor e o sacrifício dos pais de uma forma incrível, com um grande amor. Sua mãe era uma mulher de grande devoção e seu pai morre no meio dos estudos. Olha que situação complicada. Mas a mãe desse santo padre, a mãe de Pio X, falou: meu filho, o que Deus escolheu para você, você não abandone por causa de sua família. Eu e seus irmãos, nós vamos nos virar, nós vamos batalhar, mas você não deixe de seguir na direção que Deus te mostrou, meu filho. Não pense em deixar o seminário para voltar para casa, para poder trabalhar na terra com os seus irmãos e sustentar a família. Me daria um desgosto tremendo ver um filho meu deixar o que Deus escolheu para ele para se ocupar de outras coisas. E dando a bênção para o seu filho, o encorajou a seguir adiante, com o coração partido, porque seu pai tinha falecido e sabia que sua família ia passar tempos difíceis. E sua mãe o encorajou, uma mulher de grande oração e fé: filho, vai adiante, segue. A minha alegria é ver você no caminho do Senhor, vai adiante. E assim ele foi. Com 23 anos de idade foi ordenado sacerdote, em 1858. Foi feito vigário paroquial, como a gente fala hoje, né? Coadjutor, na expressão canônica. E em 1867 foi feito arcipreste, é um título que tem, que depois passa, e depois foi feito cônego. Então, rapidamente ele passou ao que seria o equivalente ao monsenhorato, depois a cônego. Então ele passou a fazer parte do cabido de Treviso, sua diocese de origem. Foi nomeado diretor espiritual do seminário, trabalhou um período como diretor espiritual. Depois foi feito em 1879 vigário-geral da diocese e, por obediência, em 1884 aceitou a ordenação episcopal como bispo de Mântua.
a cidade de São Luís Gonzaga. Faço parênteses aqui, para mim é importante. A cidade de São Luís Gonzaga, tendo já rejeitado no ano de 1880 o episcopado para Treviso por ocasião da morte do seu bispo. E depois, pouco depois, foi feito cardeal, 9 anos depois, 1893, e foi nomeado cardeal de Veneza, patriarca da cidade de Veneza. E então, meses mais tarde, com a morte de Leão XIII, foi eleito Papa, por 55 votos, numa audiência onde a votação máxima seria 60 votos. Então, uma eleição histórica sobre maioria. Um homem simples, vindo do campo, agricultor. O programa do seu pontificado ele o sintetizou dessa forma: restaurar todas as coisas em Cristo, querendo significar que a principal atividade do seu pontificado se dirigiria para a vida interna da Igreja. E foi, de fato, um grande reformador, tal o maior em 3 séculos de história da Igreja. Em 1903, ou seja, poucos anos depois da sua eleição, para dizer a verdade, no ano de sua eleição, ele foi eleito em agosto de 1903, naquele mesmo ano, fez a primeira grande intervenção a respeito da música sacra. Depois, no ano seguinte, nomeou a comissão que iria fazer a reforma do direito canônico, que o novo código foi apresentado em 1917, depois de sua morte. Em 1905, ele promulgou o decreto sobre a comunhão frequente, ou seja, autorizando os fiéis que participavam da missa diariamente a receberem a comunhão, a terem o direito de receber a comunhão. Olha aí o que você hoje tem, foi assinado em decreto pelo Papa Pio X. O direito de participar da missa cotidianamente e poder receber o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Também ele, em 1910, fez o decreto que promulgou a comunhão eucarística para as crianças até 7 anos de idade. Ele foi também aquele que instruiu a reforma do catecismo da Igreja para a formação dos catecúmenos. Então, grandes tesouros ele fez. Em 1907, reestruturou o processo matrimonial na forma como hoje nós o conhecemos. Criou em 1909 o Instituto Bíblico, o grande Instituto Bíblico, que é vinculado à Universidade Gregoriana. Em 1908 reorganizou as congregações romanas, aquelas que são hoje chamadas pelo Papa Francisco de dicastérios. E em 1911, em 1911, entre outras, providenciou a reforma da liturgia das horas, levando-a a uma mudança importante que depois o Concílio Vaticano II vai novamente reformar. Agora, é importante que no ano de 1907 ele publicou a encíclica Pascendi, que condena o modernismo, que é uma corrente que ainda vigora com muita força nas influências teológicas dentro da Igreja, na tentativa de abrir sempre mais o ensinamento da Igreja e a orientação da fé da Igreja a uma interpretação, vamos dizer assim, em largas linhas, mais voltadas ao entendimento dos tempos do que a compreensão do Evangelho. Também condenou o silonismo, que era muito próximo, tinha características sociais muito marcantes, era uma igreja em ação social, só que andava de tal forma sobre o elemento social que diminuía significativamente a realidade sobrenatural, nivelando-a aos valores temporais, o que significa dizer que as coisas eternas começavam a não ter tanta importância quanto
as coisas temporais. Bom, isso daí a gente não precisa falar muito, que a gente já entende como é que os odores dessa realidade ainda permanecem muito vivos em tantas situações concretas, né? Então, dentre essas coisas, além dessas coisas, ele ainda tinha o dom da cura. O Senhor deu a ele, era um homem de grande oração e de uma devoção enorme à Virgem Maria. Foi um dos grandes papas que intensificou a oração do Rosário e o amor à Virgem Maria, a devoção à Virgem Maria. E o Senhor concedeu a ele uma graça extraordinária, que era o dom da cura. E muitas pessoas que vinham até ele nas audiências públicas e que tinham enfermidades, quando o Papa rezava por elas, ficavam curadas de fato ali, diante de todos. E começou então a surgir a voz de que o Papa era santo, porque realizava milagres. E aí ele brincava dizendo, por isso eu falava do sobrenome, não é santo, não é Papa Santo, é Papa Sarro. E daí jogava com a palavra, que tinha com o sobrenome dele, né? Que não era santo, era Sarro. Então, dessa forma, sempre com muito bom humor, ele cuidava também dos afazeres da igreja e do povo de Deus. Passava horas recolhido em oração pelas necessidades da igreja. Isso sempre me deixa impressionado. Os homens que fizeram tanto, que escreveram tanto, que agiram tanto, tinham uma vida de oração de tirar o fôlego. Falamos aqui de 6 a 10, entre 8 e 10 horas, né? De 6 a 10 horas, vamos colocar assim como um range grande, né? Largo. De 6 a 10 horas de oração por dia. Meu amigo, é muita coisa. Pensando que a gente trabalha 8 horas por dia, tudo bem, 8, 8, 8, se a gente faz uma divisão assim, a gente está aí dentro de um compenso da distribuição dos tempos, dá para pensar em 8. Mas 8, 8, 8, a gente sabe que é difícil de fazer, né? A não ser que a gente tire do tempo de descanso. E temos aqui mais um santo que faz cair por terra esse tema da distribuição dos tempos. Mas uma coisa é certa, está aqui o testemunho de mais um homem que tudo o que fazia pensava em Deus. Tudo o que fazia sempre trazia de volta ao seu coração as coisas de Deus e jamais se afastava delas. Eis o tesouro da saúde e da longevidade na vida dos homens. E bem, ele deixou tudo e o seguiu prontamente. Não saiu triste. No momento em que a vida lhe apertou, sua mãe, por providência de Deus, e como grande mãe amorosa, disse: meu filho, segue. E pela intercessão de sua mãe e de tantas outras almas piedosas, nos momentos difíceis, ele soube permanecer firme e escolheu tudo entregar para o Senhor e fazer da sua vida um caminho de seguimento a Jesus. Ele mesmo dizia: nasci pobre, cresci pobre e quero morrer pobre também. Tudo o que tenho e que me pertence eu entrego por aqueles que são mais necessitados. E assim deixou em seu testamento e assim foi feito. Peçamos a intercessão de São Pio X, que nos ajudou a compreender o significado da entrega total a Cristo e que pela sua intercessão legiões de almas de batizados escolham, como nós hoje podemos escolher, firmemente entregar tudo ao Senhor e segui-lo por onde quer que Ele vá. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São Pio X e da Beatíssima Virgem Maria, sob o título de Nossa Senhora do Santo Rosário, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.